Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à leitura desse grande salmo, nosso salmo 119 e 118. Vamos trabalhar os versículos 129 a 144, nosso 149º encontro, é a nona parte deste salmo. Já falamos, salmo 119 da versão hebraica, salmo 118 a versão grego-latina. Aqui nós temos duas estrofes com 8 versículos cada. A primeira, com a consoante P do alfabeto hebraico, é os versículos 129 a 136. E a segunda estrofe com a consoante Tsade, do versículo 137 a 144. Na primeira estrofe, todos os 8 versículos iniciam com a consoante P. Então, 129 a 136. Os mandamentos de Javé são maravilhosos, que despertam anseios no salmista. O salmista elogia a Torá por ser como uma luz a reavivar sua alma, e que seus olhos derramam rios de lágrimas, de água, por aqueles que não guardam a lei de Javé. Ouçamos a leitura da parte do nosso Salmo 119. Teus testemunhos são maravilhas, por isso eu os guardo. A descoberta das tuas palavras ilumina e traz discernimento aos simples. Abra a boca e aspiro, ansiando por teus mandamentos. Volta-te para mim, tem piedade de mim. É a justiça para os que amam o teu nome. Firma os meus passos com a tua promessa, e não deixes que o mal nenhum me domine. Resgata-me da opressão do homem, e observarei os teus preceitos. Ilumina a tua face para o teu servo, e ensina-me os teus estatutos. Torrentes de lágrimas me descem dos olhos, porque não cumprem a tua vontade. Javé, tu és justo, e tuas normas são retas. Como justiça, ordenastes os teus testemunhos, como verdade suprema. O meu zelo me consome, pois os meus adversários esquecem as tuas palavras. Tua promessa é puríssima, e o teu servo a ama. Sou pequeno e desprezado, porém não esqueço os teus preceitos. Tua justiça é justiça para sempre, e tua vontade é verdadeira. Angústia e opressão me atingiram. Teus mandamentos são minhas delícias. Teus testemunhos são justiça para sempre. Dá-me discernimento e eu viverei. Versículo 129. Teus testemunhos são maravilhas, por isso eu os guardo. Assim os mandamentos de Javé são excelentes e dignos de elogio. Despertam admiração e espanto nos corações dos seres humanos. Pois os testemunhos de Javé são superiores a qualquer outro sistemas de lei. E por essa razão, o salmista guarda os mandamentos e observa. Versículo 130. A descoberta das tuas palavras ilumina e traz discernimento aos simples. Aqui se deve ter como uma súplica, que seja feita a tua vontade quando eu abrir a boca, para recitar tuas palavras, tua lei, a Torá, pois que elas me iluminem. Assim, que as palavras da lei de Javé sejam claras para o salmista e aumentem seu entendimento, pois Javé dá compreensão aos simples.
O salmista se inclui entre os simples e suplica para que tenha a habilidade para entender as palavras que ele recita. Versículo 131. Abra a boca e aspiro, ansiando por teus mandamentos. Como se abre a boca a fim de respirar, obter ar, suspirar, como se tivesse uma respiração curta, pois o salmista anseia aprender os mandamentos de Javé, com ansiedade. Assim o salmista abre a boca para inalar as palavras dos mandamentos de Javé, que ele anseia, como se precisasse de ar para respirar. Como o ar é fundamental à vida, assim também os mandamentos de Javé são fundamentais para viver. Versículo 132. Volta-te para mim, tem piedade de mim, é a justiça para os que amam o teu nome. Que Javé tenha o salmista em consideração e que ele encontre graça diante dos olhos de Deus. Pois Javé olha para aqueles que amam o seu nome. Essa súplica faz parte do anseio do salmista. É justo que Javé olhe para aqueles que o temem, para aqueles que o amam e anseiam. Versículo 133. Firme os meus passos com a tua promessa, e não deixes que o mal nenhum me domine. Novamente uma súplica. Esta súplica possui dois sentidos. Guia meus passos, primeiro, guia meus passos onde devo caminhar para que não tropece. Segundo, ajuda-me a caminhar nos caminhos da Torá, as palavras de Javé. E que Javé o olhe, supervisione, para que não desvie seus passos. E diz, e não deixes que o mal nenhum me domine. Também tem dois sentidos. Primeiro, que não caia nenhuma calamidade sobre o salmista e que não tenha pensamentos pecaminosos, uma má inclinação, ou, segundo, não permita que o ímpio domine sobre o salmista e o faça pecar. Versículo 134. Resgata-me da opressão do homem e observarei os teus preceitos. Que Javé o liberte da servidão, daquele que injustamente o quer oprimir. Assim, livre o salmista para viver os preceitos de Javé, e os ímpios assim não serão capazes de causar-lhe ocasião para que ele peque. Que eles, os ímpios, não possam vencê-lo, e assim ele não peque. Versículo 135. Ilumina a tua face para o teu servo e ensina-me os teus estatutos. Que Javé revele e mostre a teu servo a sua face luminosa. Que Javé lhe mostre seu favor e afeição. É que Javé, com sua face luminosa e favor, como um mestre, que tem um servo que o ama e com grande afeição, revela seu favor. Que Javé, então, ensine ao seu servo a Torá, a lei. Versículo 136. Torrentes de lágrimas me descem aos olhos, porque não cumprem a tua vontade. O salmista usa uma hipérbole, torrentes de lágrimas. A razão da hipérbole, torrentes de lágrimas, derramada pelo salmista, é em razão daqueles que não cumprem a lei, a Torá, os mandamentos de Javé. Não fazem a vontade, não obedecem às leis daqueles e se tornam, então, aqueles que violam a lei de Javé. Aqui iniciamos uma nova estrofe com a consoante Tsad, dos versículos 137 e 144. Todos os 8 versículos aqui iniciam com a consoante Tsad. A Torá é justiça, é verdade, curso, fonte de consolação e salvação
para aqueles que estão em sofrimento. O Senhor é justo e o mandamento de Javé é justiça. O salmista não se esquece dos mandamentos. Nos lembra do Salmo 141. Mas quando os outros esquecem, ele se consome de zelo. A justiça de Deus e seus preceitos são eternos. A justiça é imortal, mas o ser humano é mortal e recebe a vida de Deus. Versículo 137. Javé, tu és justo e tuas normas são retas. Javé é justo e age com os outros segundo sua justiça. Pois Javé age com retidão conforme a sua lei e suas normas. Pois sendo Javé justo e seus julgamentos íntegros, pois Javé deu seus mandamentos retamente, então, se reconhece que aquele que procura viver os mandamentos também deve viver na justiça. Versículo 138. Como justiça, ordenaste os teus testemunhos como verdade suprema. Javé instrui seu povo a manter os mandamentos. Busque somente a justiça, para que você viva e tome posse da terra que Javé, seu Deus, vai lhe dar. Deuteronômio capítulo 16, versículo 20. Ordenando ao povo de Deus fidelidade a esses mandamentos, tendo cuidado, atenção com os mandamentos divinos. Javé pede que os seus mandamentos sejam verdades, e jamais sejam mudados, pois são verdades supremas. Versículo 139. O meu zelo me consome, pois os meus adversários esquecem as tuas palavras. Repetindo, o versículo 139. O meu zelo me consome, pois os meus adversários esquecem as tuas palavras. O zelo do salmista reage diante da profanação da Torá. E ele quer reagir para buscar satisfação. A razão desta atitude do salmista é que os ímpios ignoram os mandamentos e não os realizam, se tornando inimigos do salmista, que quer viver os mandamentos divinos. Nós encontramos a advertência no livro do Deuteronômio. Preste atenção a si mesmo, para não se esquecer de Javé, seu Deus, e não deixar de cumprir seus mandamentos, normas e estatutos que hoje ordeno a você. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 11. Assim, quando se diz, porque meus adversários esqueceram suas palavras, e Javé ordenou justiça em seus testemunhos e grande fidelidade, sugere que os adversários estão reivindicando que a lei da Torá não segue os caminhos da justiça e fidelidade, e por isso é que eles agem como inimigos, diante daqueles que querem observar a Torá. Então, eles vão combater aqueles que querem observar a Torá. Versículo 140. Tua promessa é puríssima e teu servo a ama. As palavras promessas de Javé são puras. A lei de Javé verdadeiramente é pura, refinada, livre de todas as impurezas, como a prata e o ouro são refinados para ficar livre da escória. Mas o salmista ama a lei de Javé. Versículo 141. Sou pequeno e desprezado, porém não esqueço os teus preceitos. O salmista diz que ele é jovem e desprezado, mas não é como os anciãos do povo que apresentam ser honrados. O salmista é menor em valor e fraco poder, mas ao contrário dos inimigos do salmista, que são velhos e veneráveis, mas que, no entanto, esqueceram os preceitos de Javé. Ao contrário, o salmista, mesmo sendo jovem, não esquece os preceitos de Javé Deus. A idade, quando não cresce no amor
a lei de Deus não faz a pessoa fiel a Deus. A idade não determina a fidelidade. Versículo 142. Tua justiça é justiça para sempre, e tua verdade é verdadeira. Os atos de justiça que Javé realiza está conforme a qualidade de sua justiça, e esta dura para sempre. A lei e vontade de Javé, que ele deu ao ser humano para cumprir totalmente, não tem princípio de falsidade ou defeito, e tem sua validade para sempre. Versículo 143. Angústia e opressão me atingiram, teus mandamentos são minhas delícias. O salmista sentiu muitas aflições, angústias, e se sentiu em profundas dificuldades. O salmista está sendo perseguido pelos inimigos que querem alcançá-lo. Mas o salmista se ocupa com os mandamentos da lei divina, sendo sua consolação e delícias, alegrias, viver esses mandamentos e aprender com eles. Versículo 144. Teus testemunhos são justiça para sempre. Dá-me discernimento e eu viverei. Mas os mandamentos, os testemunhos são promessas da justiça para sempre. Assim, a justiça deve ser entendida no sentido de salvação. Os mandamentos são portadores de salvação para sempre. Então, a súplica, que Javé Deus o ensine, para que possa discernir. E o salmista será liberado e viverá viverá livre de todas as suas angústias, pois a vida verdadeira é compreender a Torá. Então, nós vimos essa parte desse salmo. Deus nos dê a luz para entender e viver somente de Deus e fora dele não pensar a nossa existência. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.